revelações dos seus atributos. Quando Deus se revela ao homem, é necessária uma resposta. Quando Deus se manifesta a você e a mim, nós precisamos nos posicionar. E o que nós vamos fazer com isso, com essa revelação? Eu tenho alguns exemplos na palavra em que isso aconteceu. Nós temos o caso famoso de Adão, o nosso pai segundo a carne, nós descendemos de Adão. Adão, ele, diante da revelação de Deus, diante do confronto de Deus, Deus passava ali pelo jardim do Éden, pela viração do dia, havia uma comunhão íntima, havia um relacionamento, não com uma energia ou com uma influência, mas com um ser pessoal. E Deus se revela de forma pessoal, muito específica para todos nós. Nós vamos ver que alguns nomes de Deus falam dessa característica, que ele é uma pessoa. Então, Adão, infelizmente, a ação de Adão, o posicionamento de Adão diante da revelação de Deus, diante do confronto, que ele, após pecar, ele se escondeu, e Deus questiona Adão: mas o que fizestes? Onde estás, Adão? Como se Deus não soubesse onde ele estava. Deus está em todos os lugares, mas ele precisava de uma resposta de Adão. Era necessário que Adão se movesse, fosse responsivo a uma revelação de Deus. Infelizmente, a atitude de Adão não foi das melhores. Ele jogou a batata quente para sua esposa, né? Quantos homens já fizeram isso? A minha esposa, ela é culpada. Ou quantas mulheres já fizeram isso? O meu esposo, né? Aquele porco é o culpado, né? Quantas vezes já fizemos isso? Nós temos essa característica de passar para os outros a nossa culpa, a nossa responsabilidade. Abraão já foi um homem que foi agradável a Deus naquele momento em que ele teve o seu filho requisitado por Deus. Ele, pela fé, entregou o seu filho a Deus. Ele se posicionou diante da revelação de Deus. Deus se revelou a Abraão e ele, então, entregou o seu filho, aquilo que ele tinha de mais importante, aquele filho certamente pelo qual ele havia orado por vários anos, estava sendo aguardado, seria a descendência, e a sua descendência estava ligada às promessas de Deus. Deus havia dito a Abraão que ele seria pai de muitas nações, que a sua descendência seria como as estrelas dos céus, como a areia na praia. Deus havia dado essa promessa, e quando Deus pede o fruto dessa promessa, o seu filho, Abraão, então, pela fé, entrega, e tendo a certeza de que Deus proverá. Aliás, nesse momento, Abraão chama Deus de Jeová Jiré, Deus proverá. Esse Jiré significa Deus provedor. Nós vamos depois estudar isso melhor. Jacó também foi um homem que lutou com Deus até ser abençoado. Ele recebeu uma revelação de Deus, e a sua resposta a essa revelação, e a sua atitude foi essa luta com esse homem, com esse anjo, que alguns entendem que era a própria presença de Deus. Ele lutou até que ele fosse abençoado e prevaleceu. Davi também, diante do confronto de Natã, em que Deus levanta um profeta para evidenciar o seu pecado, o pecado de adultério, de homicídio. Qual foi a reação de Deus? Qual foi a relação, de Davi diante desse confronto, diante dessa revelação de Deus? Davi se quebranta, Davi reconhece o seu pecado, se humilha, pede perdão a Deus e ele é restaurado à presença de Deus novamente, a ponto de ser chamado um homem segundo o coração de Deus, um ex-homicida, um ex-adúltero. Isso é maravilhoso. O que nós vamos fazer? Eu pergunto isso para você, e eu faço essa pergunta para mim mesmo, com a revelação de Deus. O que nós vamos fazer quando Deus nos confronta? O que nós vamos fazer quando Deus revela a sua natureza? Deus revela quem Ele é. Não existe outra forma de você conhecer quem é Deus, senão olhar para a Bíblia, para a palavra de Deus. Nós temos Jesus que veio, e Ele é a plena revelação de todas as características de quem Deus realmente é. E nós temos todos aqueles nomes que são referenciados ali no Velho Testamento, que nos mostram características de Deus também. Mas em Jesus nós temos a plena revelação. Aquilo que era encoberto no Velho Testamento, aquela revelação parcial, aquilo que nos era mostrado de uma certa forma através de um véu, através de enigmas, através de metáforas, isso se torna real, isso se torna verdadeiro na pessoa, na vida do Cristo ressurreto.
E o que nós vamos fazer com isso? Qual vai ser o nosso posicionamento? Pedro também foi confrontado por Jesus ali. Pedro, amas-me? Pedro, amas-me? Pedro, amas-me? Por 3 vezes Jesus perguntou. Pedro havia negado Jesus. E ali, diante do Mestre, daquele Cristo ressurreto, ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Paulo também teve uma revelação de Deus. Literalmente, Paulo caiu do cavalo, né? O perseguidor da igreja. E ele ali passa de perseguidor a perseguido, fica cego, deixa de ver, passa a ser dependente das pessoas. Aquele Paulo todo-poderoso, detentor de vários títulos, conhecedor de 3 culturas diferentes, né? Cultura grega, romana, hebraica. Um homem extremamente culto, agora tendo que ser levado de um lado para o outro pela mão de alguém. Deus moeu esse homem. Deus disse a ele que ele precisaria padecer nas suas mãos, padecer nas mãos de Deus. Nós temos dificuldade em aceitar uma frase como essa, mas como padecer nas mãos de Deus? Mas Deus é amor? Exatamente, é porque Ele ama que Ele trabalha conosco, é porque Ele ama e que Ele espera conviver conosco pela eternidade, que nós somos exprimidos, às vezes. E eu diria que uma boa parte do nosso tempo e da nossa existência, nós vamos estar vivendo de uma certa forma, sendo trabalhados. Nós estamos em obras. Aquele símbolo que às vezes você vê quando tem alguma obra nas rodovias, exatamente essa é a nossa situação. Existe uma placa pregada na nossa testa. É claro que você não enxerga isso, mas está escrito ali: nós estamos em obras. Malaquias capítulo 1, verso 11. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre os gentios o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso, e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos Exércitos. Não é? Palavras do Senhor. O primeiro nome que nós vamos abordar aqui é, na verdade, um radical. São 2 letrinhas, E-L, significa El. Esse El, na verdade, ele era usado não só para se referir ao Deus único, todo-poderoso, que nós conhecemos, mas era usado também para se referir a outros deuses dentro do paganismo. Mas a palavra El é uma das mais antigas usadas para se referir a Deus. E nós encontramos esse radical, essa combinação de 2 letras em alguns nomes conhecidos nossos. Por exemplo, Daniel significa o Senhor é o meu juiz. Radical, EL, está presente aí. Samuel significa Deus ouve. Eliseu, começa com EL, significa Deus é salvação. E esse radical, essas 2 letras, às vezes ela era usada em combinação com algum adjetivo, com alguma outra característica, através da qual Deus queria revelar os seus atributos a todos nós. Agora, EL significa poder, está ligado à força, está ligado à majestade. Essa palavra EL, na verdade, ela nos passa a ideia de que não existe nada, absolutamente nada, que fuja ao controle de Deus. Não existe nada que escape ao seu controle. As coisas boas e as coisas ruins também. As coisas que são agradáveis a nós e as coisas que nós não desejamos. O compromisso de Deus com todos nós são as nossas necessidades, e nós confundimos às vezes isso. Nós confundimos necessidades com desejos. Eu quero ter um carro novo, isso é um desejo. Você pode até pedir para Deus um carro novo, não tem problema algum, uma casa nova. Mas Deus está comprometido não com um carro novo, uma casa nova, ainda que Ele possa te abençoar, porque Ele é o Deus da prosperidade, da bênção, mas Ele está comprometido com você e comigo, com as nossas necessidades. Ele diz na sua palavra que o justo não mendigará o pão, e nisso nós cremos. Então, desejos não são
necessidades. E Deus se revela através do El. Salmo 19, 1. Essa palavra ela é usada em vários pontos da Bíblia, ela é usada aproximadamente 208 vezes. A palavra El é usada. Vamos lá então, dar uma olhadinha. Salmo 19, 1. Está na tela já? Então vamos lá. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Essa palavra Deus que está aí, lá no original, é El, né? O Deus da força, o Deus da majestade, o Deus da grandeza. A segunda palavra que nós vamos aqui verificar é Elohim. Elohim traz a ideia de que Deus, ele é aquele que cria todas as coisas. É o Deus criador. Ela aparece pela primeira vez em Gênesis, capítulo 1, verso 1. Se você quiser dar uma olhada lá, Gênesis 1, 1. Diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Deus criador. E eu dei esse exemplo hoje de manhã, eu vou repetir aqui para vocês, irmãos. O poder que é necessário para que algo seja criado, a energia que precisa ser liberada para que algo seja criado do nada, é muito grande. Por exemplo, eu não tenho aqui, mas uma caneta. Se você precisar, se você tivesse o poder de criar uma quantidade de matéria similar a uma caneta, essa que você tem aí no seu colo, no seu bolso, a energia necessária para se criar essa caneta, do nada, eu não tenho nada na minha mão, eu quero criar uma caneta, eu preciso produzir energia para que isso aconteça. Essa energia liberada, ela pode destruir uma cidade como São Paulo aproximadamente 20 vezes. Agora, eu estou falando sobre uma caneta. Imaginem o universo, imagine a Terra, imaginem os bilhões, trilhões de estrelas, galáxias, sóis que existem no universo. E mais ainda, irmãos, descobriram recentemente que o universo não é estático, ele não está encolhendo como alguns entendiam, que o universo estava diminuindo. Na verdade, ele está em expansão. Além dele ser enorme, além do universo ser imensurável, ele está crescendo. Através da observação das galáxias, das estrelas, os cientistas descobriram que elas estão se distanciando do nosso ponto de referência. Então existe uma expansão, existe um crescimento. Deus é dinâmico. Esse poder criador, ele estava presente lá no começo. E o que chama atenção também nessa palavra Elohim, que essa terminação im faz referência ao plural. É usado em algumas situações no hebraico para falar sobre plural, mais de uma coisa. Mas como? Não é um único Deus? Não são deuses, é um único Deus. Mas como nós vemos aqui em Gênesis, havia uma comunidade. Façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Façamos no plural. Já existia a presença do próprio Cristo, do Espírito Santo e do próprio Deus Pai. Eles estavam presentes ali naquela comunidade celestial. Não me perguntem como isso funciona. Não me perguntem como funciona o princípio da trindade na Bíblia. A nossa mente humana, tão pequena, racional e voltada para as coisas desse mundo, não podem alcançar algumas coisas sublimes e altas demais para nós, de Deus. O fato é que os três são um. Eles são uma perfeita comunidade. Eles são tão conectados, tão parecidos, tão íntimos, que nós olhamos para ele e nós vemos o único Deus. Embora estejam presentes ali Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, Elohim nos fala de criação. E aí eu devolvo a pergunta que eu fiz no início para vocês, a colocação que eu fiz. O que nós vamos fazer com isso? Bom, Deus é o Criador de todas as coisas. Deus pode criar algo do nada. Deus é aquele que chama as coisas à existência. Será que eu tenho vivido essa realidade na minha vida? Será que eu tenho crido nesse Deus que chama as coisas que não são como se já fossem?
Eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é a sua dificuldade. Talvez você precise chamar à existência alguma coisa na sua vida. Talvez você precise recorrer a esse Deus Elohim, que cria, que tem esse poder criador. O que precisa ser criado na sua vida? Paz, alegria. Talvez você precise ter o seu lar totalmente recriado por Deus. Quando Deus se revela através desses nomes, através da sua palavra, é necessário um posicionamento nosso. É muito bonito estudar isso e falar sobre isso. Mas será que nós vivemos uma vida de forma que entendamos e que vivamos sabendo que esse Deus, Ele é Criador, Ele é Elohim, que esse Deus, Ele é El, que Ele é o Deus poderoso, que é o Deus majestoso? Ou vivemos aquela vida derrotada, triste, com a ansiedade nos alcançando todos os dias? Precisamos pensar e refletir sobre isso, irmãos. Essa palavra, Elohim, aparece 2.570 vezes na Bíblia. Existe uma outra palavra através da qual Deus se revela, através da qual Deus transmite e comunica um outro atributo seu, é Shaddai. A palavra Shaddai significa poder infinito. Deus, ele tem todo o poder. Nada escapa ao seu controle. A Bíblia diz que não cai um cabelo sequer da nossa cabeça sem que Ele saiba. A Bíblia diz que Ele já conhece o futuro, o passado. Nós temos talvez um poder relativo sobre esse aqui e agora. Aqui e agora você pode fazer alguma coisa, você pode talvez ter um poder bem limitado, mas o seu passado já foi. Os segundos que antecederam essa última frase que eu disse, eu já perdi o controle sobre isso. Eu posso ter dito uma besteira muito grande para vocês, que saiu da minha boca, eu já perdi o controle sobre isso. O futuro também a Deus pertence, eu não tenho condições de controlar o meu futuro. Deus sabe o futuro, Deus sabe o que é melhor para mim. Existe um dos nomes de Deus, o que nós vamos estudar agora, que nos traz essa dimensão de passado, de presente e futuro. É o Deus do passado, é o Deus do presente e é o Deus do futuro. Quando Moisés ele teve aquela experiência com Deus, e aqui também é um outro personagem bíblico que, diante dessa revelação de Deus, diante da revelação desse atributo de Deus, ele se posicionou. Eu creio que um grande temor tomou conta de Moisés, quando ele, ali naquele momento da sarça ardente, Deus o chama para o ministério, ele tenta dar as suas desculpas, dizendo que ele é pesado de boca, dizendo que, mas quem... Se perguntarem quem me enviou, o que eu direi? A resposta de Deus foi muito clara e objetiva. Diga, o eu sou te enviou. Esse eu sou é Iavé. Iavé, irmãos, é uma palavra que os judeus têm muito temor em pronunciar. É um tetragrama, são 4 letras, 4 vogais. Não se sabe até hoje, é interessante isso, mas não se sabe a pronúncia correta dessa palavra. Depois, com o tempo, isso passou a ser traduzido como Javé ou Jeová. Jeová não é a melhor tradução. A maioria dos teólogos entendem que Javé é a melhor. Mas muitos usam a palavra Jeová, mas não é a mais correta. Esse Deus que disse para Moisés, eu sou. Essa palavra, Iavé, fala sobre eternidade, fala sobre imutabilidade. O Deus que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, né? E aí nós temos algumas combinações que nós vamos estudar aqui também. Por exemplo, Jeová Sabaote. A palavra Sabaote significa guerreiro, aquele que governa e protege o seu povo. Jeová Sabaote. Será que nós temos a consciência do que significa isso? Será que nós temos a consciência? Quando eu falo consciência, eu estou falando da nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia, que o Deus a quem nós servimos, esse Deus que nos resgatou, que nos alcançou, é aquele que peleja as nossas pelejas, aquele que luta por nós.
Quando nós olhamos na Bíblia, os grandes livramentos lá no Velho Testamento que Deus promoveu, foram livramentos feitos por Deus. E Deus procurou deixar claro nesses episódios, nesses eventos, que não foi a força dos soldados hebreus que venceram a batalha, mas foi a intervenção sobrenatural de Deus. Qual é a sua batalha? Qual é a sua luta? Eu não sei qual é. Talvez ela seja grande demais para você. Mas saiba que Deus, ele se revela como Jeová Sabaote, que é um Deus que peleja por nós, um Deus que luta pelas nossas guerras. E às vezes estamos tão preocupados, ansiosos por essas pelejas que muitas vezes nos alcançam, pelas rasteiras pelas quais a vida nos passa, as circunstâncias se colocam diante de nós como verdadeiros Golias. Precisamos nos lembrar que esse Deus que nós servimos, ele é o Deus da luta, aquele que peleja por todos nós. E eu diria que a posição em que ele nos colocou é uma posição extremamente confortável. A posição de servos, a posição de meros mordomos daquilo que ele coloca em nossas mãos. Quando nós começamos a tomar muito controle da nossa vida, a ansiedade nos alcança. Já perceberam isso? Quando você quer controlar as coisas ao seu redor, quando você começa a tentar controlar demais os seus filhos, extremamente preocupado com as suas finanças, sendo o gestor absoluto da sua vida, a ansiedade te consome de uma tal forma que você não consegue nem entrar mais na presença de Deus. Nós vivemos uma vida louca, não é? Muitas atividades, somos estimulados o tempo todo ao consumo, a várias coisas diferentes. É uma crise que vivemos no cristianismo moderno. As pessoas não têm tempo para Deus. As pessoas têm tempo para todas as coisas, para ir no shopping, consumir, gastar o seu dinheiro, tem tempo para trabalhar que nem um louco, como um workaholic, tem tempo para assistir todos os jornais possíveis e imaginários, tem tempo para assistir um filme durante 2 horas, 3 horas, se for o caso, mas você não encontra tempo para oração, você não encontra tempo para consagração a Deus, para meditação na sua palavra. Será que a nossa vida ela não precisa passar por uma reengenharia? De tempos em tempos, os entendidos, principalmente em administração, eles soltam uma nova moda, né, no mercado. E um tempo atrás, ainda quando eu trabalhava na minha vida secular, a palavra da moda era reengenharia. Então você tinha que fazer uma reengenharia na empresa. Você teria que rever todos os processos. Fazer uma reengenharia até na sua própria vida. Eu me lembro de um curso que eu participei na empresa onde eu trabalhava, em que o palestrante ali dizia que nós tínhamos que fazer uma reengenharia até na rota que nós usávamos para ir para casa. Então você tem aquele caminho, né, que você está sempre acostumado a passar por ele. Eles nos estimularam nesse curso, reveja o seu caminho, faça uma grande reengenharia. Precisamos fazer uma reengenharia no nosso cristianismo. Precisamos ver o que está fora do prumo, o que nós estamos vivendo que não está de acordo com essa revelação que Deus faz na sua palavra, através desses nomes, através desses atributos que Ele nos revela. Um outro, Jeová Elion. Jeová Elion significa a soberania de Deus, e esse é um outro atributo com o qual todos nós temos algum tipo de problema. Em reconhecer que Deus ele é soberano, Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, e Ele não precisa prestar contas a ninguém, nem a você. Chocante isso, não é? Chocante. Mas, por outro lado, é libertador, porque se Ele é soberano, se Ele me criou, se Ele é o Deus criador de todas as coisas, se Ele é o El Todo-Poderoso, majestoso, e eu sirvo a esse Deus, e eu sou filho dEle, eu não sou um bastardo, eu sou filho do Deus Altíssimo, eu tenho a certeza de que a sua soberania será usada em meu favor. Quando nós olhamos para todos esses nomes através dos quais Deus se revela na sua palavra, nós nos assustamos com isso, porque Deus ele é tremendo, Deus ele é perfeito.
Ninguém pode limitar, estabelecer limites para Deus. E eu vou dizer uma coisa aqui para vocês que é um pouco contraditória. Deus ele é limitado apenas em um aspecto. Mas como Deus é limitado? Se Deus é limitado, então ele não é Deus. Ele é limitado em si mesmo. Ele é limitado nos seus próprios atributos. Ele é limitado no seu amor. Ele é limitado na sua justiça. Porque, por exemplo, ele não pode ser infiel. Deus é proibido ser infiel, porque ele diz que ele é fiel. Deus ele não pode odiar as pessoas. Por quê? Porque ele é amor, diz a sua palavra, ainda que ele odeie o pecado. Ele odeia o nosso estilo de vida, isso sim ele pode odiar. Mas ele ama. Então ele é limitado dentro dos seus próprios atributos, dentro da sua própria natureza. Deus não pode mentir, porque ele é verdade. Esse é um atributo inegociável de Deus. E quando estudamos esses nomes, e quando verificamos esses nomes, que Deus mesmo se dá, nós percebemos que o objetivo aqui é revelar um atributo seu. Um outro significado, Jeová Jiré. Jeová Jiré, esse nome ele tem a ver com provisão. E ele foi dito por Abraão, lá em Gênesis 22, 14. Se você quiser dar um pulo lá, ou se o seu telão aí for mais rápido, 22, 14. É aquele momento em que Abraão leva o seu filho para ser sacrificado, e Deus então provê o sacrifício. Erroneamente, algumas pessoas entendem que esse Jeová Jiré, que está relacionado aqui, esse Jiré é provisão financeira, econômica. Embora Deus seja um Deus que provê as nossas necessidades físicas, financeiras, ninguém pode negar isso. Ele é o nosso provedor, ele é a nossa fonte. Mas Jeová Jiré, nesse texto, está relacionado mais com a provisão da promessa de redenção do pecado. Porque nesse texto há um provimento. Não foi necessário sacrificar o seu filho, mas Deus proveu um cordeiro. Assim como Deus proveu o cordeiro de Deus, que foi o próprio Jesus. Porque não existia uma fórmula que fechasse essa equação do pecado. Nós tínhamos um problema muito sério em relação a Deus. Havia uma inimizade, irmãos, entre nós e Deus. E esse problema da inimizade entre nós e Deus foi resolvida em Jesus Cristo. Então não existe mais nenhum problema, nenhum empecilho que nos afaste de Deus. A questão do pecado já foi resolvida. Isso é uma revelação nesse nome, Jeová Jiré, que é a redenção. 22:14 diz assim: por isso Abraão chamou aquele lugar Jeová Jiré, pelo que se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Uma outra palavra, Jeová Nissi. Essa palavra Jeová Nissi significa o Senhor, ele é a nossa bandeira. A bandeira, lá no Velho Testamento, nas guerras que ocorriam, elas eram usadas num momento específico. Antes dos soldados irem para a guerra, eles se reuniam em torno da bandeira. A bandeira era o símbolo que representava aquele exército. Quando nós olhamos para essa revelação de Deus, ele é a nossa bandeira. Isso está lá em Êxodo 17:15. Êxodo 17:15. Será que... Vamos fazer aqui mais uma pergunta para vocês. Hoje eu estou cheio das perguntas, não é, irmãos? Mas a pergunta tem o poder de mexer algumas áreas do nosso cérebro para que a gente possa se posicionar diante daquilo. Eu não sei se vocês perceberam, Jesus usou muito essa técnica, se é que eu posso usar de técnica. Ele respondia algumas perguntas com outras perguntas. Uma pergunta ativa algumas áreas do nosso cérebro. Jesus já sabia disso, mas os homens vieram descobrir isso muitos séculos depois, que assim funciona. Mas como foi ele quem criou o cérebro humano, ele sabia muito bem o poder que existia numa pergunta.
E quando nós perguntamos, nós ativamos algumas áreas e requeremos alguma reação. Não é? Então, Êxodo 17:15 diz assim: pelo que Moisés edificou um altar, ao qual chamou Jeová Nissi. Eu quero ler um trecho maior ainda. Eu anotei aqui para que a gente possa entender melhor. Vamos pegar do verso 8 ao 16. Êxodo 17, do 8 ao 16. Vamos lá. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que deu uma troncada ali. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque, e amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, tendo na mão a vara de Deus. Fez, pois, Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque, e Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a mão, prevalecia Israel, mas quando ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. As mãos de Moisés, porém, ficaram cansadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, e ele sentou-se nela. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até o pôr do sol. Assim Josué prostrou a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Acho que passou aí, não é? Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memorial num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Pelo que Moisés edificou um altar, a qual chamou Jeová Nissi, ou seja, ele é a nossa bandeira. E aqui vai uma pergunta para vocês. O Senhor tem sido o centro da sua vida? Assim como os exércitos se reuniam ali, naquele lugar, antes de irem para a batalha, aquele estandarte, a bandeira que representava a presença de Deus no meio do seu povo era colocada. Será que ele ocupa realmente o centro da nossa vida? Ou será que nós estamos gravitando em torno de nós mesmos, em torno das nossas necessidades, em torno dos meus próprios projetos? É uma reflexão que precisamos fazer todos os dias, diante dessa revelação de que Deus ele é Jeová Nissi, de que Deus ele é a nossa bandeira. Jeová Kadesh. Jeová Kadesh aparece lá em Êxodo 31:13, que significa é o Deus que nos santifica. É o Deus que nos separa. É o Deus que pega esse ser desprezível que somos nós, que prepara, que ama. Deus ele tem um amor, irmãos, impressionante. Eu gosto muito dessa frase, eu sou até repetitivo. Já falei isso outras vezes aqui, mas não existe nada que eu possa fazer de tão bom que vai fazer com que Deus me ame mais. E não existe nada de tão ruim que eu venha fazer que vai fazer com que Deus me ame menos. O amor de Deus por mim e por você é uma reta constante. Não sei quantos aqui já estudaram lá o gráfico cartesiano na escola, o eixo X e Y. É uma reta paralela ao eixo X. Não muda. Não importa o que você faça, não importa o que você deixe de fazer, Ele te ama da mesma forma. E esse amor nos constrange, esse amor nos atrai. Será que Ele tem sido o centro da nossa vida? Será que esse amor incondicional de Deus, incompreensível, segundo os nossos padrões humanos, Ele tem nos atraído de uma forma irresistível? Né? É uma pergunta que eu quero deixar para vocês. Esse Deus chamado Jeová Kadesh é um Deus que nos separa. E eu dei esse exemplo hoje de manhã, eu quero repetir com vocês. O que significa santificação? Fazemos um pouco de confusão em relação a isso. Achamos que às vezes o processo de santificação é permeado de regras, de normas. Não faça isso ou deixe de fazer aquilo.
Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, lá no Velho Testamento existiam essas regras, principalmente o livro de Levíticos, é um arcabouço de regras, normas, não faça isso, não faça aquilo. Existiam normas para se alimentar, alguns animais poderiam ser comidos, outros não. Alguns animais eram puros, outros eram impuros. Com relação à vida física, existiam normas. Interessante, mas sabia que até existe lá em Levítico uma norma, o que você deve fazer com o seu cocô? Sabiam disso? Deus até se preocupava com saneamento básico naquela época, porque você tinha que fazer isso e cobrir, você não podia deixar aberto. Eu acho interessante Deus se preocupar até com isso. Detalhes da vida cotidiana das pessoas eram regulamentados pelas regras, pelas normas, porque Deus queria estabelecer um padrão de santidade para o povo. Com relação às enfermidades, com relação à ética sexual. E o tema e a ênfase de Levítico é: sede santos porque eu sou santo. Mas ninguém conseguiu ser santo. Ninguém conseguiu ser santo. O único que conseguiu foi o próprio Cristo. Esse sim conseguiu cumprir toda a lei. E quando nós, por exemplo, usamos um objeto, eu vou dar um exemplo aqui muito simples. Escova de dentes. Você tem lá, todos têm uma escova de dente em casa, não é? Esse é um objeto que foi projetado, foi criado para escovar os seus dentes. Talvez você possa criar aí um desvio na utilização desse objeto. Até compartilhei com os irmãos, quando eu era pequeno, meu pai me levava ali no centro da cidade, tinham lá aqueles engraxates, eles usavam uma escova de dente para passar a graxa no sapato. Quantos já tiveram essa experiência? Era assim. Isso é um desvirtuamento do uso daquele objeto. Um objeto que foi santificado e separado para se escovar os dentes, estava sendo usado para engraxar o sapato das pessoas. Quando nós falamos em que Deus é o Deus que santifica, Ele é o Jeová Kadesh, é aquele que separa a nossa vida. É aquele que nos coloca numa posição de santos. A palavra nos chama de santos. Mas, poxa, mas como santo? Nós somos tão cheios de problemas, não é? Nós temos lá os nossos pecados, as nossas lutas, mas Ele chama de santos, porque nós somos separados. Nós fomos separados por Ele para a honra, para a sua glória, para o louvor da sua glória. Esse é o propósito último de termos sido alcançados, separados, santificados. Quando nós não usamos esse objeto, quando nós não usamos os dons que Deus nos dá, quando não usamos aquilo que Deus coloca em nossas mãos da forma correta, nós estamos profanando aquilo que deveria ser santificado. Nós estamos profanando aquilo que deveria ser usado com um propósito específico para a glória de Deus. Assim como a escova de dentes tem um propósito que é limpar os nossos dentes. Quando Deus nos separa, nos santifica, é para a glória do seu nome. E quando nós fazemos o que nós queremos com a nossa vida, quando nós fazemos o que nós queremos com os nossos dons, com aquilo que Ele nos deu, com a capacidade que Ele nos deu, seja ela qual for, talvez Deus te tenha dado uma capacidade de ganhar dinheiro. Esse é um dom dado por Deus, está lá em Eclesiastes, é um dom de Deus. Alguns têm essa capacidade, eu infelizmente não tenho isso, gostaria muito de ter. Gostaria de saber ganhar dinheiro. A maioria sabe, tem o dom de gastar, né, de torrar dinheiro. Mas o dom de ganhar, de ser próspero, isso vem de Deus. O que nós fazemos com isso? O que nós temos feito com esse dom que foi santificado, que foi separado, que foi dado por Ele, não é? Às vezes nós achamos que é necessário fazer um grande esforço para isso. Sempre quando o braço do homem começa a agir, sempre quando a nossa capacidade pessoal começa a falar mais alto do que a graça de Deus, o agir de Deus nas nossas vidas, nós entramos num campo perigoso. O processo de santificação, ele é direcionado, ele é conduzido, orquestrado por Deus. O Jeová Kadesh, que nós estamos estudando aqui, é o Deus que nos santifica, não somos nós que nos santificamos. É Ele quem faz a obra. Mesmo porque, por mais que você tente, por mais que você se esforce,
Você não consegue. Quantos aqui já se frustraram em tentar vencer uma debilidade pessoal, um pecado, um problema que você tenha de relacionamento, ou uma reação que às vezes você tem inesperada como a ira e você não tem o controle sobre aquilo e se frustraram sucessivas vezes? É Ele quem faz. Se não estamos conseguindo com toda a nossa capacidade, é Ele que nós temos que recorrer. É o Jeová Kadesh quem produz isso, né? É aquele que determina aquilo que é santo e aquilo que é profano em nós. Jeová Shalom. Esses vocês conhecem, estou caminhando para o final, irmãos. Jeová Shalom, o Deus da paz. Vivemos um tempo de tanta ansiedade, de tanta luta, de tanta preocupação. Mas nos esquecemos dessa revelação maravilhosa de Deus, que Ele é o Deus da paz. É aquele que produz a paz nos nossos corações. Quando nós estamos ansiosos por várias coisas que nos alcançam, precisamos nos lembrar desse atributo de Deus, que Ele é aquele que nos dá a paz. Vamos ver isso lá em Juízes, capítulo 6, do 22 ao 24. Juízes 6. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, disse: Ai de mim, Senhor, eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou: O Senhor, Ele é paz. Até hoje o altar está em Orfa dos Abiesritas. Não sei se é a mesma tradução que está aí no telão. Eu usei aqui a minha. Então, Jeová Shalom é o Deus da paz. É o Deus que confere aos nossos corações aquela paz que o mundo não pode entender. Aquela paz que a sua segurança financeira, que a sua aposentadoria não pode te dar. Mas é aquela paz que somente o Senhor pode derramar sobre nós, sobre o nosso coração. Aquela paz que está acima de todo o entendimento, que mesmo que as dificuldades da vida te alcancem, ela está presente ali. Jeová Shalom. Deus tem sido Jeová Shalom na tua vida? Ou você tem sucumbido diante da ansiedade? Você tem sucumbido diante da preocupação? Pense que esse Deus que você serve, Ele é Shalom, é o Deus da paz. É o Deus que faz com que a nossa vida possa ser vivida na plenitude de tudo aquilo que Deus tem preparado para nós na eternidade. Nós já vivemos o antigozo da eternidade. O Espírito Santo de Deus que é dado sobre todos nós é como se fosse o penhor. A palavra nos garante isso, diz isso lá nas cartas de Paulo. O Espírito Santo nos foi dado como um adiantamento. É a primeira parcela. Essa palavra penhor significa adiantamento. É como se Deus dissesse: olha, eu estou aliançado com vocês. Então toque o meu Espírito Santo. É o antigozo daquilo que nós vamos viver na eternidade. Da paz que nós vamos desfrutar na sua plenitude na eternidade. Mas nós já podemos vivenciar isso aqui. Nós já podemos ter essa revelação desse atributo, dessa característica de Deus na nossa vida. Jeová Shalom. Existem outros nomes, nós não temos tempo de aprofundar, mas Jeová Samá, que tem a ver com a presença de Deus no meio do seu povo. Jeová Tidsikenu, que significa o governo de Deus, o Deus que salva. Também tem um outro significado, que é a justiça de Deus. Deus que promete, Ele se compromete conosco em nos governar com justiça. Ele é a nossa justiça. Jeová Tidsikenu. Ele é aquele que julga a nossa causa. Quantas vezes você já se sentiu injustiçado? Injustiçado pelas leis desse país, injustiçado às vezes até no âmbito da igreja, injustiçado no seu trabalho. Precisamos nos lembrar que Ele é a nossa justiça. Nós não temos que nos preocupar com isso. Ele vai julgar a nossa causa.
Ele é aquele que é o perfeito juiz e nele nós devemos descansar. O que fazer, irmãos, com essas revelações dos atributos de Deus na sua palavra? Isso requer um posicionamento nosso, isso requer uma atitude nossa, isso requer uma resposta. Quando Deus se manifesta, quando Deus revela algo dos seus atributos, da sua personalidade, nós precisamos nos posicionar. E muitos outros nomes mais são referenciados na Bíblia. Por exemplo, lá em Salmos, Deus é o Deus da glória. Em Colossenses, Ele é o Deus invisível. Em 1 Timóteo, Ele é o Deus bendito. Lá em Hebreus, Ele é a majestade nos céus. Se nós formos para Gênesis, nós encontraremos ali um nome de Deus, o Eterno, né? Aquele que não muda. O ancião de dias, lá em Daniel. Lá em Êxodo, o Eu Sou, o Yahvé, aquele que era, que é e que há de vir, o mesmo ontem, hoje será eternamente. Nós encontramos ali também o Alfa e o Ômega, em Apocalipse. Isaías, ele é chamado o primeiro e o último, o começo e o fim de todas as coisas. A história começou com ele, com o Deus Criador, e vai terminar com o Deus que vai consumir todas as coisas. O desfecho da história está em suas mãos. Provérbios, ele é o santo. Em Josué, ele é o Deus zeloso. Em Isaías, ele é o Deus justo. Em Salmos, novamente, ele é o justo juiz. Em Romanos, ele é o Deus criador. Em Romanos também ele é oleiro, aquele que molda o barro, aquele que trabalha conosco, que dá forma a algo que é disforme. E nós somos essa massa disforme nas mãos de Deus. E Ele vai dando forma, Ele vai dando utilidade, Ele vai criando um vaso para a honra. E isso está nas mãos dEle fazer. Ele é, em Lucas, o poderoso. Em Isaías, novamente, Ele é o Deus forte. Em Neemias, Ele é o Deus grande e terrível. Ele também é o Rei eterno em Jeremias. Em 1 Timóteo, Ele é o imortal. Em Salmos, novamente, Ele é o Rei de toda a terra. Em 1 Timóteo, Rei dos reis. Em Daniel, o Senhor do céu. E por fim, em Deuteronômio, Ele é o Senhor dos senhores. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude a não só termos essas informações aqui na nossa mente, mas que isso possa descer para o nosso coração, para as nossas emoções, e que possamos desfrutar de toda essa revelação que Deus nos dá na sua palavra, de quem Ele é, de quais são as suas características, quais são os seus atributos, quem Ele realmente é. Precisamos conhecer o Deus que nós servimos. Quando você se relaciona com alguém, o processo de relacionamento vai fazendo com que alguns aspectos da outra pessoa se tornam verdadeiros para você. E você começa a tomar algumas precauções, inclusive, né? Vamos usar aqui um relacionamento entre um homem e uma mulher. Eu até disse hoje de manhã e repito, quando você namora uma pessoa por 10 anos, você só vai conhecer mesmo com quem você se casou nos primeiros 6 meses de vida juntos. Não é assim que funciona? O namoro não revela muito de quem é aquela pessoa, mas o casamento, sim. Porque existe um estreitamento do relacionamento. Eu penso que com Deus é assim também. À medida em que nós o conhecemos, nós estamos aprofundando o nosso relacionamento. Por exemplo, com a minha esposa, ela sabe que tem algumas coisas que ela faz que me irritam profundamente. E eu sei que existem algumas coisas que eu faço que a irritam profundamente também. Então eu sei como me relacionar com ela. Eu sei como me relacionar com ela para que o relacionamento seja abençoador, cresça em intimidade, cresça em comunhão. Ela não gosta, por exemplo, que eu fique tirando, desculpe usar essa expressão, tirando as catotas do nariz e jogando no chão. Ela não gosta, ela fica irritada com isso. Então eu tomo cuidado para não fazer isso, né? Estou dando um exemplo aqui ridículo, irmãos. Com Deus é assim que funciona também. Nós começamos a conhecer a Deus, a sua santidade, o seu poder, a sua majestade, a sua graça.
E nós começamos a ter temor no nosso coração. Nós começamos a ter reverência diante dele. Nós começamos a buscar a sua presença com intensidade, não por aquilo que ele pode fazer por mim ou deixar de fazer, mas por aquilo que ele é, por aquilo que ele significa. E o fim de tudo isso, irmãos, Eclesiastes fala sobre isso, né? O temor do Senhor, né? O temor do Senhor, diz lá, é o princípio da sabedoria. E todos nós fomos criados para o louvor da sua glória. Você quer saber por que você existe? É porque você foi criado por Deus para levar honra e glória para o seu nome. É esse o propósito da sua existência. Você pode ler tudo quanto é livro de autoajuda e que tentam dar um significado para a sua vida, você vai desembocar nisso. Você foi criado por Deus para o louvor do seu nome, para o louvor da sua própria glória. E se você fugir desse chamado, desse propósito, sinto te dizer que você nunca vai ter essa paz da qual Jeová Shalom fala, do qual esse atributo de Deus, esse aspecto da sua natureza nos comunica. Voltando ao versículo que nós abrimos essa meditação, Malaquias 1:11, mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre os gentios o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos exércitos. Os irmãos do louvor podem vir aqui, eu vou orar, depois nós vamos cantar uma música e aí nós podemos então nos despedir na paz do Senhor. Mas a minha oração, irmãos, por mim e por vocês, é que todos esses atributos de Deus nos sejam revelados. Eu passei aqui para vocês algumas informações, mas existe uma diferença entre informação e revelação. Quando eu passo uma informação para vocês, por exemplo, que Deus ele é o El, o Todo-Poderoso, que Deus, ele, Jeová Nissi, ele é a minha bandeira, ou que ele é Jeová Shalom, ele é a minha paz. Isso não for revelado ao meu coração, isso não for regado com o Espírito Santo, se transformar algo vivo dentro de mim, algo pelo qual o meu coração queima e ferve, esse conhecimento, ele vai só talvez ampliar a sua cultura. Mas não vai trazer mudança, não vai trazer transformação, não vai trazer aprofundamento no seu relacionamento com Deus. Medite nisso, pense nisso, estude, leia a palavra de Deus, procure conhecer quem é esse Deus que nós servimos. Nada melhor do que se debruçar diante da palavra. Reveja suas prioridades. Essa história de que não tenho tempo, irmãos, não cola. O que existe são prioridades. O que é mais importante para mim? Eu acho tempo para comer. Quando o estômago começa a doer, eu sei que está na hora de comer. Mas será que a sua alma começa a doer por falta da palavra de Deus? Será que você tem sede e fome do Deus vivo? Vamos orar. Obrigado, Deus, porque ao ler a tua palavra, esses atributos nos saltam aos olhos. E eu quero te pedir, Senhor, que tu venhas a revelar isso aos nossos corações a cada dia, Senhor. Tu és o Deus da paz, tu és o Deus todo-poderoso, tu és o Deus provedor, tu és o Deus que é amor. Senhor, e nós não queremos apenas ter essas informações, mas nós queremos desfrutar disso, queremos viver isso. Ajuda-nos, Senhor, através do teu Espírito, vem tocar os nossos corações. Vem fazer algo novo nas nossas vidas. Todos os dias, Senhor, renova-nos, fortalece-nos, Senhor. Perdoa muitas vezes a nossa distância, Senhor, o nosso distanciamento. Perdoa muitas vezes, Senhor, quando nós priorizamos coisas que são tão perecíveis, tão passageiras, e nos esquecemos daquilo que é eterno. Nos esquecemos, Senhor, de ajuntar tesouros nos céus, naquele lugar onde a traça e a ferrugem não podem consumir. No nome de Jesus, abençoa os meus irmãos amados que estão aqui, Senhor. Assim como lemos aqui que Tu és Jeová Shalom, que a Tua paz esteja sobre todos nós. Que a alegria do Senhor seja a nossa força, Senhor. Durante toda essa semana, Senhor, que Tu venhas nos abençoar, nos livrar, Senhor, de todo o mal.
nos livrar, Senhor Deus, até daquelas situações às quais não temos controle, não sabemos. Se estamos vivos aqui hoje é porque, Senhor, a Tua graça se manifestou sobre nós, a Tua misericórdia se renovou sobre nós nessa manhã. Obrigado, Senhor, por esse ajuntamento, pelo Teu povo. Leva-nos debaixo da Tua proteção para as nossas casas. Que a graça do Senhor, as consolações do Espírito Santo esteja sobre a Tua igreja, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor, irmãos, mais uma vez. Depois você pode cumprimentar o seu irmão na paz do Senhor. O Senhor. O Senhor. O Senhor.